Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje a gente vai fazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre o experimento russo do sono. Então, roda a vinheta. Bom, gente, esta semana aí eu decidi fazer um vídeo bem interessante que seria o especial do mês, que vai requerer muito mais recursos tecnológicos, uma pesquisa muito mais aprofundada, né? E eu andei pesquisando muito material e conteúdo, vendo alguns tipos de documentário, lendo bastante, vendo alguns vídeos referentes a esse tipo de experimento. Então vamos fazer um especial referente a este assunto, beleza? Para quem não sabe, né, durante a década de 40 até 1945 ocorreu, né, basicamente um grande conflito que seria a Segunda Guerra Mundial. E a partir deste momento existia a tão conhecida União Soviética, né, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. E durante este período ocorriam inúmeros conflitos entre os países. Dentre eles, a atual Rússia, né, que é a antiga União Soviética, ela tinha alguns prisioneiros. E a partir deste momento, né, segundo consta um relato que foi publicado aí disponível na internet, os russos fizeram um experimento com alguns prisioneiros de guerra, que seriam o experimento de privação do sono. E para a gente ter uma noção mais ou menos, este artigo surgiu em meados do ano de 2010 e ele foi publicado em diversos blogs, sites, né? E foi divulgado através de alguns vídeos, tanto que você vai ver muito material bem interessante sobre isso. E de acordo com este relato, né, ao qual eu vou resumir aqui basicamente para que vocês possam entender o que houve neste suposto experimento, foram pegos 5 prisioneiros. E eles foram feito uma espécie de um acordo entre eles. Ó, se vocês sobreviver 30 dias sem dormir, nós vamos liberar vocês, né? E eles colocaram estes prisioneiros em uma sala fechada que só possuía uma pequena janelinha. E eles eram monitorados, né, com o microfone, né, com a visão externa desta janelinha. Eles deixaram alguns livros, alguns enlatados para eles puderem se alimentar, né? Não colocaram camas, porque o experimento é justamente para que eles possam não dormir, ficar acordado o máximo de tempo possível. E posteriormente, eles liberavam uma espécie de um gás, que seria algum tipo de gás experimental para fazer com que eles não dormissem. A partir daí, todas as ações destas cobaias, elas eram monitoradas, né, para ver o que estava acontecendo a partir do decorrer dos dias, né? Sem envolver videogames ou desenhos animados mostrados de uma forma assustadora, a história fala de um experimento feito na Rússia na década de 40. 5 prisioneiros políticos inalaram um gás que os impedia de dormir e ficaram trancados em um ambiente isolado e controlado, cheio da substância e de oxigênio no ar, sob a promessa de que seriam libertados caso ficassem um mês acordados. Os testes correram bem durante os 5 primeiros dias, mas logo saíram de controle quando as cobaias adquiriram um comportamento paranoico. Pois graças a este gás, né, que fazia com que eles não dormissem, né, eles acabaram passando uma boa parte do tempo tendo algumas reações um tanto quanto curiosas, né, justamente porque isso acabou afetando as suas mentes, o psicológico deles, por estar num período bem grande, né, presos. A partir do 5º dia, alguns deles começaram a basicamente sofrer de paranoia, tanto que um deles começou a gritar gradativamente até que as suas cordas vocais estourassem. Posteriormente, isso acabou acontecendo com outro também, né? Outro fato curioso é que um deles acabou pegando algumas páginas de alguns livros, né, colocando as suas fezes e cobrindo todo aquela janelinha que era monitorado pelos cientistas, né? 9 dias passaram até elas começarem a gritar e agir ainda mais descontroladamente, até ficarem em silêncio e forçarem a abertura da câmara onde estavam. O resultado encontrado estava longe do agradável. As pessoas submetidas aos testes ficaram, de certa forma, viciadas no gás e viraram praticamente zumbis. E como eles não tinham qualquer tipo de comunicação com a parte interna, os cientistas acabaram ficando bem preocupados, né?
mesmo eles não conseguindo interferir diretamente no que estava acontecendo ali, o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram e tentaram mandar uma espécie de uma comunicação, pois eles conseguiam verificar, né, o que tinha ali, que estava ocorrendo o consumo de oxigênio, então teoricamente eles estavam vivos, né? Então eles decidiram mandar uma mensagem para eles no 15º dia, que eles iriam entrar ali para verificar o que estava acontecendo, né? E que eles pudessem sim ficar nos cantos da porta, né? Só que a partir desse 15º dia algo estranho acabou acontecendo. Eles acabaram retirando este gás, né? E adentraram no local. E as cenas que eles viram foram realmente horripilantes. A partir do momento que eles acabaram entrando lá juntamente com os soldados, né, eles perceberam que apenas 4 deles estavam vivos. Um estava deitado no chão com todas as suas vísceras expostas. E muitos deles acabaram percebendo que alguns estavam até mesmo digerindo as suas próprias carnes. Ou seja, eles mesmos acabavam comendo eles, né, um ato de canibalismo contra eles mesmos. E as pontas dos seus dedos estavam nos ossos. Seriam basicamente como se eles tivessem comido as próprias mãos. As tentativas de tirá-los do ambiente em que estavam renderam algumas mortes de agentes russos, e exames feitos para recuperá-los não foram bem sucedidos. Só que um fato bastante curioso acabou acontecendo, que eles atacaram um dos soldados e acabaram matando eles. A partir daí eles simplesmente voltaram e pegaram, né, os que estavam sobreviventes e fizeram uma espécie de alguns experimentos para verificar o que havia acontecido. Eles simplesmente entraram em paranoia, ficaram totalmente desesperados, né, pois eles tinham a necessidade de ter acesso àquele gás novamente. E mesmo eles tentando retirar os 4 sobreviventes dali, houve uma espécie de luta corporal com os soldados e eles não queriam sair dali. Só que um fato bem curioso, que um dos cientistas acabou ficando bastante intrigado, por que que eles queriam voltar para aquele lugar, né? Sendo que eles estavam sendo privados do seu sono, que eles passavam por grandes problemas num ambiente fechado, né? Mesmo sendo um experimento, eles tinham o objetivo de tirá-los dali, né? Só que este gás que foi colocado neste quarto era tão viciante que eles queriam voltar para lá para permanecer acordado. E foi o que fizeram. Os sobreviventes foram colocados novamente lá para que o experimento continuasse. Aí um dos pesquisadores perguntou: por que que vocês querem voltar lá, naquele ambiente totalmente fechado? Um deles respondeu: para que nós pudéssemos mantermos acordado. E a partir do momento quando eles colocaram esses sobreviventes novamente na câmara, né, eles decidiram amarrá-los e colocar uma espécie de eletrocardiograma para monitorar todas as suas frequências cerebrais, né? E como eles ficaram amarrados às macas, algo bem interessante acabou acontecendo. Todo o monitoramento que eles fizeram com relação ao cérebro deles acabou ocorrendo alguns fatos tanto quanto curiosos. Pois eles simplesmente entraram em momentos desesperadores, querendo sair de qualquer jeito, né? E quando eles soltaram o gás, eles simplesmente se acalmaram e ficaram quietos. E durante o monitoramento, né, do cérebro deles, um fato acabou ocorrendo. Que as linhas do eletroencefalograma, que as linhas do eletroencefalograma, elas eram retas, como se tivesse ocorrido uma morte cerebral. Só que eles estavam vivos. Olha que coisa incrível. A partir desse momento, um dos pesquisadores ficou bastante curioso e acabou fazendo uma pergunta para ele, sendo: o que são vocês? Aí um deles acabou respondendo com a seguinte frase: você esqueceu tão facilmente? Nós somos vocês. Somos a loucura que se esconde dentro de todos vocês, implorando a todo momento para ser libertada do mais profundo da mente animal. Somos o que faz você se esconder a cada noite no interior da sua cama. Nós somos o que vocês sedam em silêncio e paralisam quando vão para o paraíso noturno, onde não podemos trilhar. Bom, a partir daí, né, como isso está sendo propagado na internet, surgiram algumas fotos um tanto quanto curiosas deste suposto experimento, ao qual eu vou colocar aqui na sequência para que vocês vejam. A foto é um tanto quanto perturbadora, se você tem estômago forte, né, não veja. E eu vou colocar aqui na sequência.
Bom, gente, normalmente quando vocês escutam essas histórias, né, a tendência é que a gente acabe acreditando, né? Mas é uma coisa eu posso confirmar para vocês. Este tipo de experimento não tem qualquer tipo de comprovação científica, ou seja, ele está listado como uma creepypasta, que é nada mais é do que um conto fake. Sabe esses sites aí que vocês veem de lendas, de histórias que são realmente fantasiosas? Que pegam uma foto aleatória da internet para justamente montar todo um contexto de uma história fake e muitas pessoas acabam compartilhando, né, em e-mails. E hoje em dia, com o advento da internet, isso é muito mais fácil, né? Sabe aquela mentira que você vai falando várias vezes, que algum dia ela acaba se tornando verdade? Pois é, esse é o objetivo dessas famosas creepypastas, né? Pois se a gente for analisar, estudar todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, com certeza foram feitos inúmeros experimentos científicos com seres humanos, né? Eu aqui mesmo já fiz um especial sobre a unidade 731, e isso foi teoricamente muito bem comprovado, registrado pelos então japoneses durante a Segunda Guerra, né? Sem falar no Holocausto, né? Onde existem fotos, documentos, coisas assim que foram muito bem registradas e tem gente ainda que nega isso, né? É algo assim fora da realidade. O ser humano, ele tem uma mente tão macabra que ele é capaz de fazer qualquer tipo de coisas, né? Só que todos esses tipos de experimentos, eles são muito bem documentados, registrados para posteriormente serem utilizados, né, para estudos, né? Se vocês forem analisar depois que os aliados ganharam a guerra, todos esses tipos de recursos e experimentos que foram usados, né, durante a Segunda Guerra, eles foram utilizados em benefícios, né, da humanidade, né? Pois muitos deles que foram documentados, né, os experimentos foram justamente com relação aos seres humanos, a reação do nosso corpo a determinadas coisas que ocorriam eram documentadas, e isso serviu justamente para a gente evoluir a nossa medicina, né? Mas voltando nessa questão da creepypasta, esta foto que eu publiquei aqui desse suposto ser é nada mais do que um boneco criado por um artista. Eu vou colocar um trecho aqui do vídeo do Matheus do Assombrado explicando sobre este suposto boneco. Tá, Matheus, mas e a imagem perturbadora? Como você explica aquilo? Assombrados, aquilo lá é um boneco feito por uma empresa americana chamada Morbid Enterprise, que começou a ser feito no ano de 2008 para vender no Halloween. Sim, é um animatrônico aquilo lá, você coloca pilhas nele e ele chacoalha assim, ó, e faz um grunhido, um barulho feio. Ele tem mais ou menos 80 centímetros de altura assim, e é esse bicho feio aí numa camisa de força, você pode ver. Outro fator que eu sempre utilizo como referência, né, para tentar desmistificar esses mistérios seria o site The Farsas, que é uma grande referência, né, nesta parte aí para solucionar alguns mistérios da internet. Então não tô aqui justamente para trazer mentiras para vocês. O meu objetivo aqui é sempre buscar, né, as informações com mais riqueza de detalhes possíveis, tentando explicar cada referência, um pouquinho mais sobre cada história, né? Trazer aqui o que é verdade, o que pode ser mentira, para que vocês possam conhecer. E uma coisa interessante, né, que eu andei pesquisando, que justamente esta questão dessa história, ela pode ser considerada como uma grande mentira justamente por causa de algumas referências que não são realmente citadas. Uma delas é: qual a composição desse suposto gás que deixa eles sem dormir? Outra coisa, não cita qualquer tipo de nome de nenhum cientista, né, que esteja a par de toda esta equipe de estudos do experimento do sono, né? Então, quem assumiu isso? Eles falam, foram os russos, né? Mas qual que é o nome do médico que estava à disposição ali para fazer esses experimentos? Outra coisa, como este fato ocorreu durante a Segunda Guerra, né? E houve vários julgamentos, né? E isso teoricamente seria um crime de guerra, né? E por que não seria julgado, né? Mesmo os aliados ganhando a guerra, houve inúmeras investigações, né, sobre qualquer tipo de coisa que estava ocorrendo em determinados países, né, justamente por causa para evitar inúmeras torturas ou até mesmo um outro holocausto, né, nesses países aliados. Outra coisa é que este tipo de reportagem, ele é um tanto quanto confuso e um pouco inconsistente nas informações, né? Sem falar que não cita qualquer tipo de fonte concreta, que é aquela fonte que seja real, que exista, né? Você fala que é os russos, tá? Mas
Que tipo de russo que fez isso? É ligado ao governo? É algo particular? Ocorreu durante a Segunda Guerra? Tá, mas o que mais? Que tipo de fonte, né, que se teria à disposição? E outro objetivo, né, que pode ser considerada como uma creepypasta, que é justamente chamar a atenção das pessoas. Sabe aquele caso que você pesquisa que é curioso, que você vai ler lá? Isso, teoricamente, seria uma obra de ficção, né? Bom, gente, claro que durante a Segunda Guerra, como eu mencionei, né, foram feitos inúmeros experimentos com vários seres humanos. E, infelizmente, né, o homem, durante a guerra, ele acabou fazendo muitas coisas que são um tanto quanto perigosas, né, e impossíveis de se acreditar. Principalmente naquele período onde tinha o nazismo, né, nos campos de concentração. E para vocês terem ideia, esses experimentos vinham até mesmo com relação a exposições de agentes perigosos, como radiação, veneno, né? Eles estudavam a reação do corpo humano a determinados tipos de químicas, né? Sem falar no congelamento de algumas pessoas para ver a reação do corpo com relação ao frio. E infelizmente milhões de pessoas morreram, né, por causa desses experimentos, de todas essas atrocidades. E como trata-se de uma creepypasta, com certeza você deve ter percebido, né, que não houve qualquer tipo de história posteriormente relacionada aos cientistas que fizeram isso, pois muitos foram condenados, presos e até mesmo foram mortos na cadeira elétrica. Bom, gente, com certeza já foram feitos inúmeros experimentos, né, com relação a este tipo de procedimento que seria a privação do sono, mas todos eles foram feitos em ambiente controlado. Se afetasse a saúde da pessoa, com certeza eles parariam o experimento, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver muitas coisas relacionadas ao sono. Uma coisa você pode ter certeza, a gente não consegue ficar muito tempo sem dormir porque afeta todo o nosso organismo. Uma das coisas bem interessantes é que você acaba ficando irritado, você acaba engordando por causa disso, porque muitas pessoas acabam tomando aqueles agentes químicos, tipo Rebite, sabe, para ficar horas sem dormir e ganhar tempo, né? Pois o seu organismo, como ele está sempre trabalhando e não está descansando, você vai precisar de energia, então você vai precisar comer, né? E isso pode justamente afetar todo o seu organismo. Você vai acabar ficando irritado, vai comer mais, vai engordar, afetar a sua saúde, então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Pois isso pode afetar justamente a nossa capacidade de memorização das coisas, na manutenção do nosso sistema nervoso, pois quando você descansa, né, todo o seu corpo está em uma constante, né, preservação, sem falar que existem alguns hormônios, né, que justamente eles atuam durante a sua soneca, né? Então se você não dorme, os hormônios não vão trabalhar e muitas das vezes você pode simplesmente não funcionar, né? Você pode até mesmo tentar ficar sem dormir por alguns dias usando alguns agentes, né, químicos, o café, alguns energéticos, mas uma hora ou outra você vai acabar dormindo. É o seu corpo pedindo para descansar. Então não tente privar o seu corpo de descanso, porque às vezes você pode afetar a sua saúde, né? Eu me lembro muito bem que teve um período que houve um reality show no Caldeirão do Hulk, onde ele colocou algumas pessoas sem dormir, né? E isso acabou afetando algo psicológico de algumas pessoas, né? E esse tipo de quadro jamais foi feito na televisão mais, porque houve enormes prejuízos para o psicológico de algumas pessoas. A falta de sono pode ter consequências mais sérias do que se imaginava, viu? É o que revela um novo estudo feito por cientistas italianos. A pesquisa sugere que uma pessoa que fica sem dormir por muito tempo está mais propensa a desenvolver doenças neurológicas. Os efeitos imediatos de noites mal dormidas já conhecemos. A gente sente aquele soninho durante o dia, precisa de um cafezinho e a concentração diminui. É aquela falta de atenção, o corpo fica sonolento, o pensamento fica lento. Agora os cientistas estão investigando os efeitos crônicos a longo prazo. Uma pesquisa italiana encontrou relações entre a privação de sono e doenças degenerativas em camundongos. Quando não dormimos o suficiente, as células responsáveis pela limpeza do cérebro não funcionam bem. Isso prejudica a comunicação entre os neurônios. Porque um sistema de defesa, que chama glia, começa a ativar, né, e começa a causar uma inflamação nessas conexões. Muito provavelmente como uma tentativa de limpar alguns detritos que deveriam ser limpos durante o sono. Essa inflamação predispõe a doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson ou a doença de Alzheimer. No estudo, os roedores passaram 5 dias sem dormir. Não é o que acontece com a gente, mas com o passar do tempo, a falta de horas de sono pode ter os mesmos efeitos para nós. Todo mundo precisa dormir bem, mas durante quanto tempo? Geralmente por noite eu preciso de no máximo umas 6 horas de sono para me sentir bem. 7 horas e mais uns 4 copos, 5 copos de café.
É assim mesmo que funciona. Cada pessoa tem uma necessidade. A média é de 8 horas, pode ser mais ou menos. O que é comum para todo mundo são os sinais de que o descanso não foi o suficiente. Se não existe padrão de tempo, é melhor observar os sintomas da privação do sono e tentar fazer o ajuste. O melhor parâmetro é se o sono é reparador, ou seja, se você acorda descansado, se você não tem sono durante o dia, se você não tem fadiga, se sua atenção tá boa. Então tudo isso é um parâmetro melhor do que a quantidade de horas de sono. Bom, como sempre, né, existem algumas pessoas que são incríveis, aquelas que fogem da realidade humana, né? Algumas delas que realmente fazem feitos que a gente não consegue fazer. Uma delas é ficar sem dormir. Aqui no Brasil existe um cidadão, né, que acabou ficando sem dormir por alguns dias. E isso ele fez ao vivo durante uma transmissão de uma rádio local, que foi um locutor de uma rádio de Campinas, São Paulo, né, chamado Beto Café, que ficou 109 horas e 21 minutos acordado. Olha só que incrível, né? E isso acabou ocorrendo em julho de 2007. Se a gente for analisar o Guinness Book, ele reconhece uma façanha que foi realizada pelo finlandês chamado Toimi Soni, em 1979, que ficou 276 horas sem dormir. Ou seja, 11 dias e meio, e ele não usou qualquer tipo de estimulante, né, para privar ele do sono. E se você tem interesse em manter esse recorde, você jamais vai conseguir, porque o Guinness Book ele não reconhece mais este tipo de recorde, porque ele acredita que esse tipo de prática ela é muito perigosa, então pode afetar a saúde da pessoa, né? Então não tente ficar sem dormir. Outro fato interessante é que tem um senhor, né, que está passando mais de 40 anos sem dormir. Pois é, isso mesmo. Que seria um senhor chamado Ginok Tai, que nasceu em 1942. Ele vivia no Vietnã e trabalhava como um agricultor comum, né, privando-se de algumas coisas, né? Só que ele tinha uma doença, que seria uma simples febre que acabou ocorrendo no ano de 1973, e a partir deste evento ele nunca mais conseguiu dormir. E mesmo eles passando por uma bateria de exames médicos, né, ao qual tentar estudar este caso dele, incrível que pareça, ele parece uma pessoa comum. Ou seja, ele está sem dormir e mesmo assim ele trata-se como se estivesse dormindo, né? É algo realmente incrível e a medicina não consegue decifrar por que ele não consegue dormir. E um dos fatores mais interessantes é que ele já utilizou vários tipos de remédio, medicamentos, tentou beber, tomar vinho, qualquer tipo de procedimento que te dá sono, e o mais incrível, ele não consegue dormir. É algo assim que sem explicação. Bom, outro fator que é um tanto quanto curioso é que muitos países utilizam esta privação do sono como um método de tortura. Ou seja, você não vai cooperar, então a gente vai deixar você ficar sem dormir, para justamente prejudicar a saúde da pessoa. Existem casos que alguns detentos já passaram mais de 180 horas sem dormir. Olha que coisa realmente incrível. E justamente porque eles deixavam eles em posições dolorosas, né, e algumas até mesmo ajoelhados, amarrados, algemados, para que eles não pudessem dormir. Bom, a partir daí vamos para a nossa conclusão. Bom, gente, analisando todo o contexto, né, de toda essa história, eu posso realmente acreditar que esse tipo de fato não é verdade. Justamente porque carece muitas fontes, né? Não podemos negar, né, que realmente existem inúmeros experimentos, mas todos eles com certeza são registrados, controlados para não afetar a saúde das pessoas, né, com o objetivo principal justamente de estudar o seu sono, né. Eu tentei trazer aqui algumas informações que são pertinentes a esta matéria, justamente para facilitar o entendimento de todos que estão nos acompanhando aqui. E este caso específico vocês podem considerar tratando-se de uma creepypasta, né, que seria uma história justamente para chamar a atenção das pessoas e a atenção de alguns curiosos. Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma sugestão, né, que gostaria que eu falasse aqui no canal, algum tema que você acha pertinente eu apresentar aqui nos próximos vídeos, queria agradecer aqui a todos que nos acompanham aí, né, aos 10 mil inscritos.
Esta semana aí eu espero que a qualidade dos vídeos melhore cada vez mais, porque tem muito mais conteúdo para mim abordar aqui no canal. E sempre nos acompanhem, né? Que eu sempre vou estar à disposição respondendo vocês na medida do possível. Acompanhe-nos também na página no Facebook. Se você tem alguma sugestão aí, pode conversar comigo que eu vou estar te respondendo da melhor maneira possível, beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu!